Então, vamos lá. Matemática 5, trigonometria. Vou explicar aqui um pouco a seção arcos ou ângulos com medida superior a uma volta na circunferência trigonométrica. Terceira série do ensino médio, professora Graziela, do Colégio Batista. Então, olha só. Pegando a página 68, né, da Matemática 5, aula 5, só tirando a dúvida aqui de alguns alunos, primeiro a gente precisa conhecer aqui o ciclo trigonométrico ou ciclo trigonométrico, assim como deseja chamar, tá certo? Então, nós temos o eixo X, o eixo Y. Então, o ciclo ele é contado no sentido anti-horário, né? Então, aqui começa, deixa eu só ativar aqui o apontador. Nesse caso aqui, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360. Então, de 0 dá uma volta completa 360 graus. Olha a volta completa, 360 graus. De acordo com o exemplo aqui da página 68, ele quer onde se encontra o grau 380, uma vez que 380 é superior a uma volta completa da circunferência. Então, de que forma é possível fazer e encontrar esse ângulo? Então, aqui, ó, 380. Como 380 é superior a uma volta, é necessário você subtrair 380 menos 360, 20 graus. Esse 20 graus aqui é o que excede a essa volta. Como assim, professora? Por exemplo, 380 é formado por quem? Por 360 mais quem? Mais 20. Então, nós temos que identificar. 360 significa o quê? Uma volta completa. Então, ó, olha a volta completa. Eu dei uma volta completa, parei aqui no 360. Só que aqui é 360. Ele quer identificar o ângulo 380. Então, 380 de 360 para chegar em 380, faltam quanto? 20 graus. Então, onde é que, teoricamente, aqui no círculo fica o 20 graus? Mais ou menos aqui, né? Que aqui é de 0 até 90, então ele fica aqui. Então, eu posso dizer que essa volta completa até aqui, esse eixo, é 360 graus. Quando eu passo mais um pouquinho, somo 360 mais 20 graus, obtenho quem? 380 graus. Então, eu posso dizer que o 380 graus, ele é localizado aqui. Desde que, olha só, desde que essa representação aqui seja feita. Porque se eu não colocar essa representação, eu não estou informando, né, ao estudante ou a pessoa que está vendo ali minha questão, que eu já dei uma volta completa. Então, essa representação aqui, que eu estou mostrando com o cursor em vermelho, esse laser em vermelho, ela representa que eu já dei uma volta. Então, se eu já dei uma volta, eu só somei mais 20 graus. Então, nessa posição aqui, onde localizei o 20 graus, quer dizer que eu dei uma volta, somei mais 20, 380 graus, tá certo? Agora, vamos para quando esse valor ele estiver em radiano. Aqui nós vimos em graus, tá certo? Aqui será em radiano. Eu vou mostrar as duas maneiras. Ou você pode já determinar em radiano, ou você pode transformar para grau, a maneira que fica mais fácil de entender, tá certo? Aqui ele quer saber onde, isso aqui está na página 69 do livro, tá certo? Ele quer saber onde fica o grau 14π sobre 3 radiano. De que forma eu obtive esse grau? A mesma ideia, só que agora eu vou para radiano, tá? Uma volta completa em radiano, ó, aqui eu já coloquei, ó, 0 radiano é 0 graus, tá? É a mesma coisa. Π sobre 2 radiano é 90 graus, 180 graus é π radiano, 3π sobre 2, 270 graus, e uma volta completa, ó, 2π é igual a 360 graus. Então, eu já sei que uma volta completa equivale a 2π. Só que, lembra no anterior que eu preciso
preciso subtrair das voltas completas para eu saber quanto falta para eu somar e acrescentar e ver onde se localiza. Aqui é o mesmo sentido. Nesse caso aqui, ó, eu sei que uma volta, ó, essa volta daqui até aqui, ela é o quê? 2π, tá? Uma volta é 2π, que é 360. Só que ele quer 14π sobre 3. Se eu subtrair 14π sobre, menos 2π, o número ainda vai ficar muito alto. Então, se eu der duas voltas, ó, duas voltas completas, 2 vezes 2π, 4π. Então, duas voltas completas equivale a 4π. Nesse sentido, vou subtrair agora, ó, 14, porque a ideia da subtração é que o restante do ângulo que sobrar, lembra aqui, ó, 380 menos 360, 20. Que esse ângulo aqui seja conhecido, que esse ângulo seja aqui menor que 360, para que eu consiga identificar ele no ciclo. Porque não tem sentido eu ter um ângulo maior, tá certo? Então, continuando. Nesse caso, eu sei que uma volta completa é 2π, duas voltas completas, 2 vezes 2π é igual a 4π. Então, eu subtraí aqui, ó, ele quer onde se localiza 14π sobre 3. Então, 14π sobre 3 menos 4π, porque foram duas voltas completas. Tirei o MMC aqui, 3 e 1, 14 menos 12, deu 2π sobre 3, tá? Então, 2π sobre 3, para quem tem dificuldade em saber onde se localiza como graus no ciclo trigonométrico, é só transformar. 2π sobre 3, esse π aqui equivale a 180. Então, você faz a transformação, ó, 2 vezes 180 dividido por 3. Deu quanto? 120 graus. Opa, 120 graus é um grau que eu consigo identificar no meu ciclo. Então, onde fica? Então, eu já sei onde fica os 120 graus. Eu já sei que eu preciso dar uma volta ou duas voltas completas, tá? Então, duas voltas completas, ó. De novo, vou voltar. Daqui até aqui, uma volta, 2π. Quando eu rodei de novo, mais uma volta, 4π. Então, aqui equivale a 4π. Para dar 14π sobre 3, eu vou ter que somar o quê? 4π mais o quê? Mais 2π sobre 3. Então, quem é 2π sobre 3? 120. Vou voltar aqui, lembra no mesmo sentido, ó. 380 menos 360 é igual a 20. Se eu somar 360 mais 20, dá 380, que é o mesmo sentido, tá? Eu subtraí da volta, duas voltas completas que eu dei, e eu sei que deu 2π sobre 3, que é igual a 120 graus, tá? Aqui eu coloquei o que falta para completar o ângulo de 14π sobre 3. Então, nesse caso, voltando, ó, eu tenho que dar uma volta completa, duas. Até aqui eu tenho 4π. Para eu chegar até 14π sobre 3, eu tenho que somar mais quem? 2π sobre 3. Se você somar, fazer o MMC, vai dar 14π sobre 3. Então, para eu somar, eu transformei, ó, ele é 120. Onde fica o 120? Se aqui é 0, se aqui é 90, 120 fica mais ou menos aqui. Então, se o 120 fica aqui, daqui até aqui é o 120, que é o 2π sobre 3, é o que faltava para somar o quê? 14π sobre 3, tá certo? Então, 4π mais 2π sobre 3 equivale a quem? 14π sobre 3. Tá certo aí? Ok? Esse mesmo gráfico, esse mesmo ângulo aqui, ele pode também ser observado se você transformar tudo para graus, quem tem dificuldade em ver em radiano. Aqui eu fiz em graus, né? Esse mesmo aqui. O que que eu fiz? Eu primeiro, já que ele quer achar 14π sobre 3, eu multipliquei, ó, 14 vezes 180 dividido por 3. Eu sei que o ângulo que ele deseja é 840, que ele quer, onde se encontra no ciclo trigonométrico, é 840. Então, eu sei que duas voltas, né, uma volta é 360, então 2 vezes 360, 720. Opa, 700, então, por que eu não posso colocar 3 voltas, Gal? Porque 3 voltas aqui vai superar esse valor. 3 vezes 360 vai ser maior que 840, então não é viável. Você tem que chegar
o número de voltas mais perto. Por quê? Volto a repetir, você precisa encontrar um ângulo que esteja entre que consiga identificar nesse ciclo trigonométrico, tá certo? Então, voltando, 14π sobre 3, 14, 60 dividido por 3, 840. Então, quando eu dou duas voltas completas, ó, duas voltas completas, duas voltas completas representam 720, tá certo? Então, quando eu diminuo 840 menos 720, quem é que sobra aqui? 120. Então, para chegar no 840, eu tenho que identificar onde eu paro, tá certo? Em 720 e somo mais quem? Mais o 120. Então, eu posso completar duas voltas, parar no ângulo 120. Por quê? Porque eu tô somando e ele vai ser 840. Como assim, Gal? Ó, uma volta, 360, parei aqui, tá? Outra segunda volta, mais 360, 720, parei aqui. Então, quando eu paro, voltando a ressaltar que é necessário essa representação, tá? Porque senão vai ficar apenas um ângulo 120 e não é isso que a gente está dizendo, ó. Então, uma volta, parei 360. Segunda volta, parei 720. Mas eu quero 720? Não, eu quero 840. Quanto falta para chegar em 840? 120. Então, onde fica o 120? Você quer 0,90. Então, 120 fica mais ou menos aqui. Então, 120 é daqui até aqui, forma 120 graus. Então, quando eu somo 720 mais 120 graus, eu obtenho 14π sobre 3, que é a mesma coisa de 840 graus, tá certo? Então, eu mostrei as duas formas aí. Quem quiser já ir pelo radiano pode também, e quem quiser transformar para melhor visualização também pode. Isso depende muito do que a questão deseja, tá? Agora, eu vou falar quando o sentido ele for negativo, tá certo? Positivo e negativo. Nesse caso aqui, é necessário conhecer esse ciclo trigonométrico. Nós temos quantos quadrantes? 1, 2, 3, 4 quadrantes. Aqui é a origem, tá? Então, ó, a origem aqui é 0, π sobre 2, 90 graus, né? 180, 270 e 360. Só que nós temos que conhecer o ciclo trigonométrico antes de resolver a questão. É necessário conhecer que o sentido anti-horário, tá certo? Esse sentido aqui quer dizer que você obtém os números positivos, tá certo? É um sentido positivo. O sentido horário, ele já vai ser um sentido negativo, tá certo? Ó, menos sentido negativo. Então, o que eu quero esclarecer antes de resolver o próximo exemplo? Então, se aqui é o sentido positivo, aqui é mais 90, mais 180, mais 270, mais 360. Se é sentido horário, tá? Daqui para cá, ele é negativo, então, esse ângulo aqui, o 270 graus, ó, ele vai ser quem? Menos 90 graus, tá certo? Menos 180, menos 270, menos 360, porque ele tá no sentido que horário e é um negativo, tá certo? Então, para o próximo exemplo. Nesse caso aqui, ele quer achar, ó, 20π sobre 3 negativo. Esse negativo, ele só vai ajudar pra gente, ele está sendo mencionado aqui só para você entender que o sentido, ele vai ser o sentido negativo, o sentido horário, para identificar. Então, nesse caso, nós vamos manter a mesma ideia que fizemos anteriormente, tá certo? Ô, professor, e esse menos? Deixa esse menos só para você saber qual é o sentido. Porém, a ideia de transformação, ela vai ser a mesma sem esse sinal negativo. Por exemplo, eu preciso saber quantas voltas completas eu consigo dar para obter esse aqui, 20π sobre 3. Eu sei que 3 voltas completas, 3 vezes 2π, 6π, tá? Então, nesse caso aqui, 6π. Quando eu pego 20π sobre 3 menos 6π, tirei o MC, ó, bonitinho, deu 2π sobre 3.
Estão percebendo que esse menos eu não coloquei aqui? Por que eu não coloquei para fazer a conta? Porque nessa conta aqui, eu só quero saber quanto falta de 6π para completar 20π sobre 3. Então, nesse caso, esse menos não vai entrar nessa conta aqui não, porque esse menos ele só vai me nortear quando eu for para o meu ciclo trigonométrico, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, 3 vezes 2, 6π. Então, 20π menos 18π, 2π sobre 3. Eu sei que, uma outra observação, por que ao invés de 3 você não colocou 4? Porque, ó, 4 vezes 360, tá um pouco apagado, mas dá pra ver. Dá 1440. 1440 é maior do que o ângulo que eu quero. Então, lembra que eu não posso, né? Eu tenho que achar as voltas completas e ver quanto falta o restante para completar essa volta. Então, eu sei que eu preciso dar 3 voltas. Quando eu dou 3 vezes 2, 6π, beleza. Deu 2π sobre 3. Quem é 2π sobre 3? Só para você saber em graus. 2 vezes 180 dividido por 3 igual a 120. Então, eu sei que eu tenho que parar em 120, tá? Só que agora lembrar que o sentido é negativo. Então, nesse caso agora, o sentido, esse negativo aqui, entra. Eu preciso lembrar que o sentido é negativo. De que forma? Vamos representar aqui. Eu tenho que dar quantas voltas? 3 voltas, ó. Vou dar aqui 1, tá? 2, ó. 3 voltas. Quando eu paro aqui, que eu dei a terceira volta, aqui significa que é 6π, tá certo? O que é 6π? 3 vezes 360, 1080. Então, aqui é 6π, que é a mesma coisa de 1080. Nesse caso, eu quero saber quanto falta para chegar em 20π sobre 3. Outra observação. Lembra que aqui é negativo? Então, eu vou fazer as minhas voltas no sentido horário, tá certo? Aqui não, ó. No anterior, eu fiz no sentido que? Anti-horário, tá certo? Então, fica essa observação. Então, bora lá. No sentido horário, ó. 1, 2, 3. 2 6π. Só que eu preciso 6π. 6π com 2π sobre 3 é que dá 20π sobre 3, tá certo? Então, nesse caso, eu preciso saber onde ele vai ficar o 120. Como ele é negativo e é no sentido horário, lembra que agora eu troquei, ó. Aqui é 0. O 90 vai ser aqui? Não. O 90 ele tá na parte de baixo e ele é negativo, então vai ser menos 90. Se aqui é menos 90, onde fica o menos 120? Fica nessa região. Então, quando eu paro aqui, nesse ponto que eu dei 3 voltas, que é 6π, eu vou andar mais um pouco e vou parar no menos 120. Esse menos 120 vai representar menos 20π sobre 3. Isso aqui, trazendo para o grau, é a mesma ideia. Quem quiser olhar, é só ver aqui, ó, menos 20π sobre 3 é igual, se você multiplicar por 180, vai dar 1.200. Então, ele quer saber onde fica esse ângulo menos 1.200. Então, eu dei 3 voltas completas, que deu 1080. Quando eu pego 1.200, tá vendo que esse 1.200 não vem o menos na frente? Por que não vem? Porque nessa operação matemática ele não é contado, ele é contado aqui apenas para saber o sentido. Então, eu peguei 1.200 menos 1.080, deu 120, é o que faltava. Então, o sentido negativo logo vai ser 100 menos 120, que vai ser igual a 1.200, e 1.200 é menos 20π sobre 3, tá certo? Então, parei 6 voltas no sentido que, gente, ó, horário. Por quê? Porque aqui, ó, esse sinal de negativo aqui me indica que eu tenho que ir. Lembra que para baixo, sentido horário é negativo, sentido negativo no ciclo trigonométrico. Então, eu preciso lembrar que ele é... Então, aqui não passa a ser mais 270, vai ser menos 90, menos 120. Então, daqui até aqui é um menos 120. Então, se eu já parei aqui, é 6π, com mais esse 120, eu vou parar onde? Aqui no sentido horário, que é o sentido negativo, menos 20π sobre 3, que é
que é a mesma coisa de menos 1.200, tá? Menos 20π sobre 3 é a mesma coisa de 1.200. Espero ter esclarecido. Tenta fazer o próximo exemplo aí da página 69 sozinhos e qualquer coisa é só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Grande abraço, tchau!